Darmos continuidade, vou chamar os nossos dois oradores, né? Por que só dois? Se tem centenas ou milhares de religiões. Bom, nós selecionamos aqueles que têm uma vivência clara, objetiva, com a questão do suicídio e que poderiam contribuir efetivamente com o tema. Não apenas trazendo considerações doutrinárias ou dessa natureza teológica, mas sim questões práticas relacionadas ao nosso tema. Quero chamar aqui então Christopher Marques. Christopher é bacharel em teologia, mestre em teologia pela PUC de São Paulo, pós-graduando em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo, formado em Gestão Socioambiental e Sustentabilidade aplicada aos negócios, Ética Empresarial, Gestão de Pessoas e Recursos Humanos e Coaching e Mentoring. Pastor da Igreja Batista Memorial de Alphaville, professor da Casa do Saber. Seu próximo livro, que está em impressão, vai ter o título Quando a Vontade de Viver Vai Embora, o que abordará questões de espiritualidade cristã e possíveis soluções para o suicídio. Recebemos Christopher Marques. Chamo agora Hernan Vilar, que é psicólogo, pós-graduado MBA em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, mestrando em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo, comenda da Sociedade Brasileira de Educação e Integração, monge budista, atua na missão sul-americana Namben Higashi Honganji da Ordem Budista Jodo Shinshu Otani-ha. Atua como psicólogo clínico e tem um site hernanvilar.blogspot.com.br. Hernan Vilar. Nós vamos então lançando para estes nossos convidados as mesmas questões que lançamos para os anteriores, né? Começando com estas atitudes mais imediatas, agudas, as situações emergenciais, né? Que intervenções e atitudes de curto prazo para detectar a iminência de uma tentativa de suicídio e saber evitá-la, as pistas sobre a angústia e as intenções do suicídio, a abordagem possível dos indivíduos vulneráveis dentro do contexto clerical, dentro do contexto religioso. Nós temos dois palestrantes, então cada um poderá falar de 7 a 10 minutos para que nós possamos aproveitar bem o conhecimento de vocês. Podemos começar pelo Christopher, por favor. Boa tarde. Grato pelo convite honroso de participar de uma proposta tão interessante que, dentro do que já foi abordado aqui, já é uma quebra de tabu. A gente tem realmente dificuldade de falar sobre morte, principalmente numa cultura em que se preza mais pela vida e a prolongação da vida, né? As pessoas hoje não querem mais morrer. A gente hoje tem uma sociedade meio que de zumbi. As pessoas estão vivendo mais porque quem está com uma certa idade já
não quer morrer, então ela usa recursos medicinais, drogas medicinais, para prolongar a existência dela. E boa parte dessas pessoas tem uma séria dificuldade de lidar com a velhice e entender o momento em que ela vive. Então, falar de morte, de suicídio, numa cultura em que não se aceita a fraqueza também é um outro tabu que a gente está discutindo aqui, né? Eu quero começar a pensar pela proposta do filósofo Cioran, crítico de Nietzsche, que defensor unânime do suicídio, dizendo que o suicídio é uma proposta possível e viável para a existência humana, quando ele disse que a vida não aguenta uma interrogação séria. E por que a vida não aguenta uma interrogação séria, diante do absurdo que é a existência e a falta de sentido que é a vida, o ser humano se vê então dentro de um cenário possível do suicídio. Eu não acredito, dentro das experiências às quais eu tenho participado, inclusive enquanto a palestra estava acontecendo aqui da primeira mesa, recebi um recado de uma pessoa que estava com profunda depressão, morreu agora à tarde, por não ter aguentado esse quadro que ela estava. Então isso é um ambiente que eu vivo, que eu compartilho, que já lidei com alguns casos próximos, e eu não acredito que uma pessoa que queira cometer suicídio, ela avise que quer cometer suicídio. Quem quer se matar, se mata, não manda recado. E isso dentro das minhas experiências, né? Recentemente um amigo pastor aqui de São Paulo acabou o culto pela manhã, fez uma belíssima exposição do texto sagrado, cumprimentou todo mundo, almoçou com a igreja, no restaurante da igreja, mas a corda para ele se enforcar já estava separada numa árvore no parque da cidade. Depois disso tudo, ele foi lá e cometeu suicídio. Então, é um cenário em que as pessoas que estão dentro desse sentimento, elas estão profundamente angustiadas, né? Que é essa questão que está sendo colocada aqui. O ser humano, ele nasce com angústia inerente à sua natureza, né? Kierkegaard, trabalhando no livro dele, o conceito de angústia, vai trabalhar exatamente por este caminho. Nós somos seres que precisam viver com angústia. Parece que a angústia não sai da gente, né? A gente nasce com esse sintoma, né? E passa a vida com isso. Seja a angústia de que forma e expressão que seja, né? Não propriamente da depressão, mas outras formas de angústia que o ser humano leva para a sua própria vida. Então vale a pena aqui pensar a ideia de que, será que todo deprimido ou toda pessoa que vive a angústia se mata? Então o suicídio ou quadro de depressão, ele é um fator que ele vai sendo construído ao longo da história, da jornada de vida dessa pessoa. Então fatores, como já foi aqui bem dito, familiares, sociais, culturais e também espirituais. Tem um escritor, um poeta inglês chamado William Cowper, nome de referência nas academias londrinas. Ele foi cristão, de origem protestante, batista, e diante do quadro que foi apresentado para ele, de um Deus tirano, déspota, punidor, castigador, que tem um inferno totalmente preparado para as pessoas que desobedecem os seus preceitos, diante de um quadro desse, ele se via longe de alcançar isso, por ter um padrão de vida que estava fora disso. Ele tentou suicídio várias vezes. Então John Newton, o autor do hino Amazing Grace, cuida deste homem e apresenta para ele uma outra face de Deus, de doçura, de graça e de bondade, que recupera aquele homem, e ele se torna um grande escritor, não só de poemas, mas de hinos ingleses. E ele escreveu um poema dizendo que atrás da face carrancuda de Deus há
há um sorriso escondido da graça dele. E ele disse: só foi possível encontrar Deus na sua doçura por causa da minha loucura. Deus se manifesta na loucura do homem, com bondade e amor. Então, nem todo deprimido vai se matar, né? Mas é um passo, é um indício para isso, diante da questão multicausal que compõe a existência humana, né? Então, dentro disso, nós podemos também perceber que a pessoa que está mergulhado dentro de uma questão existencial, de um dilema qual para ela não há saída, ela pode cometer suicídio, mas isso não quer dizer que ela vá cometer, né? Por isso que eu disse que é difícil saber de fato quando alguém está em depressão que vai tomar esse tipo de postura na vida. Pessoa que quer cometer suicídio, como também aqui já foi dito, ela quer tirar a tristeza aguda da vida dela. E o suicídio é uma tentativa de risco em que ela acredita que a vida dela, durante 30, 40 ou 50 anos, não terá nenhuma mais gota de esperança ou de alegria para a vida dela. Então ela arrisca naquele momento que todas as janelas da esperança da vida dela se fecharam. Que não há mais nenhuma gota de alegria, de felicidade, de bem-estar para ela. Isso é um risco muito grande. Achar que daqui a 5 anos você não pode voltar a ser feliz ou ter momentos de felicidade. Que esse é um outro problema cultural, porque a gente vive numa ditadura da felicidade, em que as pessoas precisam ser felizes o tempo todo. E que alguém que é fraco, triste, abatido, não cabe numa cultura de gente forte, que passa por cima do outro como um trator, por não aceitar que o outro tem algumas debilidades emocionais. Então, se a felicidade ela é uma equação, em que se você fizer determinada coisa mais alguma coisa é igual a ser feliz, quando essa equação da nossa sociedade e cultura não fecha a conta, e você viu que fazendo tudo aquilo você não conseguiu ser feliz, você então busca uma outra alternativa, porque você não se enquadra nessa equação cultural e social. E o indivíduo então tira a vida nesse sentido. Uma abordagem a ser feita para essas pessoas que estão numa questão vulneráveis, suscetíveis ao suicídio, a uma angústia profunda, é caminhar com elas a ponto de apresentar uma alternativa possível. Trazer de novo o sentido da vida para ela. E trazer o sentido da vida para alguém tem que estar, a pessoa que está fazendo esse acompanhamento, despido do espírito messiânico. Porque a gente não tem poder de salvar a vida de ninguém. E isso é uma coisa que, geralmente, quando a gente trata os nossos grupos terapêuticos na minha comunidade, é da questão da codependência, né? A gente não pode ficar codependente de alguém que tem uma certa debilidade ou fraqueza, senão você fica doente tanto quanto ou mais do que aquela pessoa. Então, é se libertar do espírito messiânico. A gente não tem o poder de salvar alguém, mas a gente pode ajudar alguém a encontrar o seu caminho. E quando você trabalha com essa questão de levar a pessoa a se reapaixonar pela vida, é como se você estivesse ressuscitando alguém, porque essa pessoa morreu. Porque a vida ela não acaba com os nossos batimentos cardíacos. A vida ela não é batimento cardíaco. A vida está para além de neurônios ou sistema nervoso que funciona. Que tem gente que tem batimento cardíaco, sistema tudo funcionando, mas não vive mais. Então, ressuscitar alguém nesse sentido, como sentido da vida, é um processo que a gente vive constantemente no ambiente religioso, o qual eu participo. Então eu acho que esse tipo de entendimento para nós, de entender os fatores culturais, sociais que estão presentes no ambiente em que a gente vive, e entender o que está com o pano de fundo da angústia dessa pessoa. E quando essa pessoa chega para nós com uma questão que está para além de um fator
propriamente emocional, que envolve uma questão espiritual, e apresentar para ela essa nova face de alguém que entende o dilema dela, que não a condena e que não vai mandar ela para inferno nenhum, porque esse conceito de céu e inferno da religião não ajuda ninguém a se curar e se levantar em nada. Está para além disso. Então, a nossa abordagem tem sido por este caminho, de acolher, de entender, de chorar, de sofrer e apresentar um Deus que, se porventura ela tirar a vida, e é o que a gente quer trabalhar para que isso não aconteça, não haverá tal esse julgamento como geralmente as religiões apresentam. Monge Hernan, sua colaboração. Muito boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui e dividir um pouco dessa visão sobre o suicídio. E, para tanto, como uma abordagem de curto prazo, me parece que seja interessante que nós sejamos capazes de ver o suicídio por diferentes óticas. Então, eu escolhi falar sobre o suicídio na visão de Durkheim, ou seja, esse daqui é o livro que eu estou embasando a minha fala, e também no livro de Barry Schwartz, onde ele fala a respeito das complexas escolhas, né, que a nossa sociedade nos remete a fazer, né, que se chama o paradoxo das escolhas de Barry Schwartz. Quando nós falamos de suicídio, normalmente o foco pessoal, o foco no indivíduo acaba ficando premente, né? Ou seja, a gente olha a pessoa desde um ponto de vista da pessoa tendo adoecido, né? Ou alguma coisa que efetivamente aconteceu na vida daquela pessoa que propiciou ou fez com que aquela pessoa, em primeiro lugar, tivesse uma intenção suicida, tivesse uma ideação suicida, uma tentativa de suicídio, e depois isso acabasse evoluindo para o autoextermínio, né? A visão que eu queria trazer aqui para vocês, nesse primeiro momento, é a visão de que talvez nós possamos ter criado uma sociedade doente. Uma sociedade doente que está produzindo pessoas adoecidas, né? E tanto Durkheim quanto Barry Schwartz caminham no sentido de questionar o paradigma social de bem-estar que a nossa sociedade tem hoje, né? O que é esse paradigma social? Eles dizem que nós alcançamos o bem-estar social à medida que nós damos para as pessoas liberdade. E o primeiro grande problema que acontece em função da aplicação desse paradigma social é que nós damos liberdade sem qualquer contrapartida. Ou seja, nós damos liberdade e não cobramos disciplina, nós damos liberdade e não cobramos responsabilidade, nós damos liberdade e deixamos as pessoas à sorte das suas próprias escolhas. E a liberdade, ela é exatamente alcançada no momento em que você permite que as pessoas possam escolher, né? E olha só, dê uma olhada na nossa sociedade, né? A quantidade de coisas que nós podemos escolher hoje, né? Tenta entrar numa loja de celular e comprar um celular que apenas faça chamadas. Você não consegue, né? Por quê? Porque todos os celulares vêm com um sem fim de aplicativos, né? Acelerômetros, GPS, né? Você não tem um celular que simplesmente faça chamadas. Para no supermercado, em frente ao estande de pães, e tenta comprar um pãozinho francês. Olha a dificuldade que é. Você tem pão integral, pão preto, você tem pão com glúten, sem glúten, você tem pão com iogurte, com cenoura, você tem pão australiano, você tem pão sírio, você tem todos os tipos de pães e você sempre fica naquela dificuldade de poder escolher. E desafortunadamente, o nosso marketing sempre faz com que o produto seja vendido como sendo o melhor, o mais saudável, o mais barato,
o novo. Então, quando você consegue não ficar prostrado diante de uma escolha, e você consegue efetivamente fazer uma escolha, imediatamente você tem a sensação de que você escolheu errado. Porque daqui a pouco tem um novo, tem um que é melhor, tem um que é mais barato, que é mais tecnológico. E nós passamos a vida inteira fazendo escolhas, tendo a impressão de que a gente está escolhendo errado. Esse é o paradigma de bem-estar, né? Então, assim, isso está sendo levado a extremos que a gente pode escolher de tudo. Até gênero, né? Ou seja, não vamos mais colocar a questão de gênero da forma como nós a conhecíamos. Hoje, deixa que o gênero vá ser uma escolha em algum momento. E novamente, nós estamos frente a infinitas escolhas e aos dissabores das escolhas. Porque a gente tem a sensação de que cada vez que a gente escolheu errado, a gente não encontra satisfação naquilo que a gente acabou de escolher. Houve um momento, durante a formação da nossa sociedade, que as coisas não eram assim. Ou seja, o humano, o social, ele era muito mais importante do que o comércio e as indústrias. Mas chegou um momento em que os governos tiveram como o conceito de uma nação pujante indústrias produzindo coisas. Indústrias dando para a população um sem fim de possibilidades. Essas infinitas possibilidades, elas acabam gerando uma sensação de desesperança. Porque você tem a sensação de que você não consegue concretizar os seus planos, por menores que sejam. Você realiza alguma coisa e no momento seguinte você tem a sensação de frustração e não de satisfação. Então, o que eu queria questionar nesse momento é assim, que sociedade é essa que nós criamos? Que paradigma é esse que nós criamos? Eu vou contar uma passagem minha. Há alguns anos, quando eu fui convidado a estudar para ser monge, eu fui conversar com um grande amigo meu. E ele virou para mim um pouco chocado, né, quando eu contei para ele, né, que eu havia sido convidado a me tornar monge. E ele virou para mim e falou assim, mas e a sua carreira? E o seu sucesso pessoal? O que você vai fazer com tudo isso? Quer dizer, você vai vender a sua casa? Você vai vender o carro? O que vai ser de você, né? Eu virei para ele, eu acho que mais chocado ainda com aquilo que ele estava me dizendo. Eu falei assim, eu quero ser feliz. Eu quero buscar muito mais do que respostas, eu quero buscar ser capaz de fazer as perguntas corretas. Muito mais do que chegar ao final de um caminho, eu quero caminhar. Eu nasci sem nada, eu vou morrer sem nada, né? Dalai Lama diz isso, né? E a gente fica entre esses dois extremos, brigando para acumular coisas que não fazem sentido para as nossas vidas, né? Então, me parece assim que, em primeiro lugar, para a gente começar a falar de suicídio, que é uma questão que não é só pessoal, não é só uma questão psiquiátrica, não é só uma questão de cunho individual, ela é uma questão social, ela pode ser vista desde um ponto de vista antropológico, ela pode ser vista por inúmeros prismas. Ela tem em si um conceito social de realização que está equivocado. Parem para pensar a respeito disso. Qual é o conceito de sucesso que vocês têm? Quando vocês olham para vocês, para a vida de vocês, para as famílias de vocês, para as pessoas que vocês amam, qual é o conceito de sucesso que vocês têm? Qual é o conceito de saúde que vocês têm? Eu trabalho em um hospital e diariamente nós recebemos pessoas que tentaram o suicídio, pessoas que estão em sofrimento psicológico, pessoas que são internadas abrindo o protocolo de dor torácica, quando na verdade estão tendo uma crise de ansiedade.
E eu vou dizer uma coisa para vocês. A nossa sociedade, ela não está preparada hoje para lidar com o suicídio. Olha só. A primeira maior causa de morte no Brasil é o homicídio. Não é verdade? E todo mundo, nessas discussões de eleição agora, discute o quê? Uma política pública, uma política de segurança, para que a gente consiga diminuir o homicídio. Não é verdade? Todo mundo está discutindo isso. Você pode ter arma ou não pode ter arma? Você precisa comprar colete e armamento para a polícia? Como é que você vai resolver esse problema? E todo mundo discutindo isso. O segundo maior problema de morte no Brasil é acidente automobilístico. E para isso tem política pública, né? Você tem multas, que aliás aqui na cidade de São Paulo, dá a impressão que é só isso que a gente tem, é sair com o carro na rua e tomar uma multa, né? Você tem educação do motorista, você tem uma série de ponderações que são importantes. O que é que nós temos de política pública para o suicídio? Alguém aqui, durante todas essas discussões, se defrontou com um candidato falando a respeito de suicídio, de uma política de atendimento às pessoas que podem estar em sofrimento psicológico? Para fechar, portanto, nós não temos essa política pública, nós não temos uma política de bem-estar voltada para a felicidade, a gente tem uma política de bem-estar voltada para o consumo. E é isso um dos fatores muito importantes que eu gostaria de trazer para a discussão hoje. Muito obrigado. Obrigado, monge. Nós vamos avançando para essa questão mediana, né? As intervenções e atitudes a médio prazo agora, para estimular os fatores protetores, reduzir os fatores de risco modificáveis. Como é que a gente pode abordar públicos diferentes, jovens e adultos, profissionais com estresse ocupacional ou outros públicos especializados? Vou pedir para o pastor Christopher começar. Eu, monge, sem saber, nós acabamos escolhendo o mesmo referencial teórico, Durkheim, para a gente caminhar e pensar sobre ele, né? Então eu quero trazer ele aqui à tona, o Durkheim, para a gente usá-lo como referência, porque se passaram-se anos e anos e ele continua sendo o maior nome para tratar a questão do fenômeno do suicídio em leitura cultural, social e de formação de indivíduos nesse sentido, né? Então, ele vai tratar que é evidente que a tristeza assola a todos, independente da classe social, da cultura, da formação. Então, ele propõe uma investigação prática do que de fato é esta questão do suicídio. E ele, então, defende uma linha, uma questão de ligação entre o indivíduo com o resto da sociedade, né? Quais são os laços sociais que se mantêm nesse processo? Então, por exemplo, quero escolher aqui essa questão do público jovem para discutir e do público religioso. O Durkheim vai dizer que entre católicos e protestantes, os protestantes são os que mais cometem suicídios. Cometem mais do que os católicos. Por quê? Porque a maneira como é construída a instituição e a doutrina protestante, ela é mais rígida e mais no sentido de fazer pressão ao indivíduo, que ele não aguenta viver dentro desse sistema. Então, ele comete mais suicídio nesse sentido. Lembra que eu disse daquele pensador inglês? É nessa proposta. A maneira de um Deus punidor, né, que você tem que rezar a cartilha da reta doutrina, gera no indivíduo uma frustração tão grande de ele não alcançar determinado patamar nessa relação dele com o sagrado. E aí ele vai dizer que um rapaz solteiro em relação a um outro rapaz casado, o solteiro comete mais suicídio do que o rapaz que é casado. Porque o rapaz que é casado, ele tem laços familiares. Ele tem uma esposa,
que depende, entre aspas, claro, da existência dele, questões afetivas, financeiras, familiares, culturais, etc. Esse cara que é casado, sem filho, comete mais suicídio que o cara que é casado e tem filhos. Porque o laço dele social e familiar aumenta. Ou seja, o que Durkheim está querendo trazer para nós é que quanto mais se desenvolve uma estrutura de laços, menor se potencializa a questão da tentativa do suicídio. Então, como a gente está tentando discutir aqui agora essa questão do fenômeno cultural, social, né, para a gente entender o ambiente, esse cenário que a gente vive, o Durkheim ele criou 3 tipologias do suicídio. Primeira é a egoísta. É a pessoa que ela fica desamparada do laço social. Ela se isola. Ela se isola de maneira voluntária, por ela não se enquadrar dentro de um perfil social que está sendo apresentado para ela. Haja vista as nossas culturas agora, da mídia social, em que as pessoas vivem desconectadas praticamente da realidade propriamente dita, palpável, né? Nós vivemos atrás de um smartphone, de um notebook e tantas outras coisas que parece que está perdendo o contato, né? E boa parte dos casamentos que hoje eu realizo, as pessoas se conhecem mais por um aplicativo do que era antigamente, de ter o contato pessoal, de sair, encontrar alguém, construir todo um laço e uma base para essa relação. Então a gente tem hoje esse fenômeno que gera esse isolamento, gera essa angústia, porque a pessoa procura por si mesma, na sua própria individualidade, dar sentido para a vida dela, descolada da realidade. A outra questão que ele levanta é a altruísta. Porque para ele, a pessoa, dentro dessa configuração, ela não possui valor em si mesma. O valor que ela tem está atrelado a um grupo social que ela faz parte. Então, é o grupo que vai dizer para ela qual é o valor que a vida dessa pessoa tem, o significado que a vida dessa pessoa tem e o quanto de vida que essa pessoa ainda pode ter. Então, ela está presa a um fenômeno da cultura do grupo em que ela está, que determina para ela, porque essa pessoa ela está numa relação de um grupo utilitarista. A vida dela serve até que o grupo entenda que tenha propósito. Né? Então, isso está bem presente, por exemplo, em alguns fenômenos ou ideologias religiosas, pessoas que tiram a própria vida por conta de uma ideologia da religião. Porque Deus me mandou me matar, porque Deus me mandou tirar minha vida, porque Deus me mandou a ter um grupo ou um assassinato coletivo, como a gente tem em alguns fenômenos religiosos e seitas e tal. Isso está presente nas ideologias políticas, pessoas que morrem por causa de um viés político. Ou questões tribais, né? Os samurais na cultura japonesa tiravam a própria vida por conta de como tirar a vida significava para a comunidade que ele estava inserido. A outra questão que o Durkheim vai tratar é a anomia, que é a ausência de regras e ordenamentos sociais. Quando uma sociedade está entregue ao caos, como escreveu José Saramago em Ensaio à Cegueira. A sociedade está entregue ao caos, não há leis vigentes, cada um por si. E aí o Durkheim vai tratar que é a questão da patologia, quando as instituições falharam com o seu papel e o indivíduo se vê perdido nisso. Ele olha para o fenômeno social e ele diz, onde eu me encaixo nisso? E isso está bem presente, por exemplo, em alternâncias econômicas. Quando a gente teve a crise do Collor aqui no Brasil, muita gente tirou a vida. Os meus pais quase foram nisso aí. Graças a Deus não entraram na onda. Perderam muito dinheiro com isso. Por quê? Porque são a falência da instituição a qual o indivíduo está atrelado, que tem como referência. E a gente hoje está passando por um processo em que a política se tornou metafísica do poder
em que ela ocupa o lugar da religião, porque ela promete um mundo melhor, uma vida melhor. A política se tornou um próprio Deus, e quando o ser humano olha para isso e vê isso no caos, ele fala, agora não me sobrou mais nada. Então o suicídio, ele está para além de um sentimento só, de uma questão mental, como a Organização Mundial da Saúde trabalha. Não é só um transtorno mental propriamente. Mas, como já dizia Santo Agostinho, que elementos externos afetam a nossa leitura interna, que mexe com a gente de tal forma que a gente tem determinado tipo de comportamento pelos fatores externos que estão afetando a nossa subjetividade. Então, isso para nós amplia. E a gente tem, por exemplo, o caso de suicídios no Japão. Mês de setembro, que é o mês amarelo da prevenção de suicídio, está atrelado a uma cultura japonesa. Por quê? De abril a final de agosto é o período de estudo no Japão, de oportunidades, de crescimento econômico, de profissão, de ingresso a faculdades, de galgar novas posições. Quando chega ao final de agosto, virada para setembro, em que os resultados disso tudo saem, e eles não conseguiram alcançar a meta, as estatísticas mostram exatamente isso. O número de suicídio no Japão duplica. Por quê? Porque o jovem japonês que está numa cultura da competição, em que ele precisa ser melhor do que o outro, alcançar um lugar melhor do que o outro, se destacar em relação ao outro por conta do seu nível acadêmico, formação, economia, etc. e tal, ele não alcançou isso, ele comete então suicídio. E aí a prevenção está ligada a esse mês de setembro, né? Que na cultura, por exemplo, coreana, que tem a patrulha do suicídio, que fica ali na ponte do Rio Han, que no último semestre agora conseguiu salvar mais de 350 jovens que tentaram contra a vida ali no suicídio por conta dessa cultura da competição, em que a gente vive através de um clique do Instagram, onde você está comendo bem, onde você está viajando, e você se olha para o lado de cá, que já tem um histórico problemático nessa questão emocional, você fala, caramba, eu não consigo chegar aí, eu não consigo ter essa vida. Que miséria de vida é a minha? Por que eu não consigo ter isso? Por que eu não consigo chegar lá? E por conta de eu não conseguir chegar lá, e eu já estou trabalhando há 20, 30 anos para conseguir alguma coisa, eu não cheguei até lá, é agora que eu não vou conseguir chegar. Então é melhor tirar minha vida. Porque eu não me enquadro nesse perfil social. Eu não sou o estereótipo de alguém bem-sucedido e realizado. Então a minha vida perde sentido. Porque o fenômeno que a gente vive hoje se enquadra muito na questão de Durkheim, pela tipologia que ele coloca do altruísmo. É o grupo, é a sociedade que determina qual é o valor da minha vida, que utilidade eu tenho para eles. E lá fora, a sociedade é como um buraco negro no universo. Ela nos engole, nos devora e nos destrói e nos descarta de maneira assim rápida que o seu nome é apagado na poeira. Então, e eu quero tratar isso mais para o final, como que a perspectiva religiosa trabalha nesse sentido, trazendo essa proposta de ressignificado da existência, mesmo que o grupo diga para você que a sua vida acabou. Bom, Gernan, por favor. Buscando me ater às questões de médio prazo que podem nos levar a um mecanismo de enfrentamento da questão do suicídio, seria muito importante que nós entendêssemos que a forma pela qual nós vivemos hoje, ou seja, a forma pela qual nós estruturamos a nossa sociedade, faz com que nós tenhamos uma ilusão, e essa é a ilusão de que os desejos humanos podem ser satisfeitos. Desde um ponto de vista budista, nós
sabemos que existem 3 venenos mentais, né? A ignorância, a ganância e a ira. E em função de nós não sermos capazes, no âmbito social, de enxergar a vida do jeito que ela de fato é, nós acabamos não sendo capazes de realizar os nossos sonhos e nós não somos capazes de dar sentido para as nossas vidas. Então, eu selecionei aqui 3 propostas, e eu gostaria de tornar públicas propostas, muito em função de que talvez nós sejamos capazes aqui de fazer um documento que possa ser levado para o executivo, talvez para o legislativo, para se começar alguns questionamentos de médio prazo a respeito de como os governos e como nós seremos capazes de tratar a questão do bem-estar social no médio prazo. Primeiro é que nós precisamos agir no início, agir nas causas. Então, nós precisamos ter centros de acolhimento nas escolas, nas unidades básicas de saúde, nas igrejas e nos templos, com um protocolo que seja único de suporte emocional e de encaminhamento médico quando isso se fizer necessário. Nós não temos isso hoje. No hospital geral, nós recebemos a tentativa de suicídio, ou já recebemos o paciente tendo tentado o autoextermínio, e isso já é tarde demais. Porque isso já veio evoluindo de algum lugar. Os sinais já vinham sendo dados antes e não havia um mecanismo social que pudesse amparar, que pudesse acolher e que pudesse dar uma ajuda para essa pessoa que estava em sofrimento. Eu me lembro agora, em pleno setembro amarelo, lá no hospital onde eu trabalho, 3 tentativas de suicídio de adolescentes acontecendo na mesma semana. 2 por intoxicação exógena e a terceira, uma menina de 15 anos, pula do 2º andar, vai dar um mergulho de rosto e chega no hospital traumatizada, com esfacelamento da face, um TCE gravíssimo, né? Assim, quer dizer, não adianta no hospital geral a gente receber esse paciente, porque já é tarde demais. A gente tinha que ter cuidado desse paciente na escola. A família, tendo visto que havia uma intenção suicida, havia uma ideação suicida, deveria saber o que fazer, deveria ter ali um protocolo para ser seguido. Porque seguramente deve ter ido na igreja, deve ter ido no templo budista, e lá, será que as pessoas sabiam o que fazer com isso? Será que elas sabiam dar o encaminhamento correto? Será que elas sabiam fazer o acolhimento? Né? Ou será que a pessoa ouviu aquilo que normalmente se ouve? Quer se matar? Isso tá com frescura, isso daí não é nada. Né? E aí vai menosprezando, e aquele sentimento que já é um sentimento de incapacidade, né, de suportar um sofrimento intenso, um sofrimento insuportável, isso chega a um momento em que acaba se manifestando de alguma forma. Então nós precisamos estar próximos da escola. Por que da escola? Porque a gente consegue ali ensinar disciplina, ensinar que a vida precisa ter limites, que as pessoas precisam ser resilientes, que elas têm que se resignar diante de alguns fatos da vida. Não é porque terminou um namoro que a gente vai pensar em se matar. Não é porque a gente teve um problema que a gente não vai conseguir passar por ele. A gente tem que reaprender perseverança. A gente tem que reaprender autocuidado, autocondução, autoestima. Nós perdemos isso, pelo menos nas 2 últimas décadas. Nós não sabemos mais enfrentar os problemas que os nossos pais enfrentaram.
Pensem nos nossos pais, quando vieram para cá. Todo mundo aqui é imigrante de algum lugar. No navio, comendo a casca da banana e jogando a banana fora, passando por doença, por malária, por tanta coisa, por ditadura, para que nós estivéssemos aqui hoje e não fôssemos capazes de saber como é que faz para superar os problemas da vida. Então, essa é a primeira questão. Centros de acolhimento nas escolas, nas UBS, treinamento adequado para professores, para médicos, para psicólogos, para psiquiatras. Psicologia e psiquiatria não pode mais ser uma especialidade de quem pode pagar. Chega. Assim como nós temos o médico da família, nós temos que ter o psicólogo e a psicóloga da família. Nós temos que ter alguém ali junto, de graça, pago pelo Estado, como uma política pública de bem-estar. Assim como a gente tem o médico da família. Então tem que ter um profissional da área da saúde dentro do grupo. Porque saúde não é saúde só física, é saúde mental, é bem-estar social. É tudo interligado. A gente não pode simplesmente pensar em saneamento e desprovido de todas as outras coisas que fazem com que a nossa sociedade seja uma sociedade, nesse momento, desarmônica. Então, a primeira coisa que eu falei é o centro de acolhimento. O segundo é que nós possamos, através dos nossos conselhos profissionais, através de ações populares, buscar profissionais qualificados para atender a população. Terceiro, ontem, quando eu ainda fazia meus últimos apontamentos sobre o que eu diria para vocês enquanto uma proposta viável de médio prazo para tentar atender e acolher as pessoas para se evitar e tentar diminuir a quantidade de suicídios no Brasil, eu fui no meu celular e tentei buscar um app para suicídio. E eu fiquei talvez mais chocado de não encontrar alguma coisa do que se eu tivesse encontrado. Nós não temos. Não existe um app hoje onde eu possa entrar e me cadastrar, por exemplo, como voluntário, fazer cursos online de como atender as pessoas em sofrimento psicológico, me disponibilizar com localização, de forma a uma pessoa que está em sofrimento, abrindo o seu celular, possa ver quais os profissionais na sua área estão ali disponíveis para atendê-la. Profissionais da área da saúde, religiosos, outros profissionais médicos. Nós não temos. Tudo bem, o número de telefone do 188 é um começo? Sim, importantíssimo. Mas ele já era o número 1000 que a gente discava. Eu trabalhei no CVV quando tinha 18 anos. A gente precisa de mais do que isso. A gente precisa usar a tecnologia para que quem está em sofrimento consiga, no seu telefone celular, conversar com um profissional. Dizer, olha, eu estou pensando em me matar, eu estou precisando de ajuda. Na minha família não estão me acolhendo, estão me acusando de estar com sacanagem, de estar com frescura. Na igreja estão tentando falar para mim um monte de coisa que não está servindo mais, eu preciso de ajuda. Então essas são as minhas 3 propostas. Eu queria muito que vocês pensassem sobre elas, criticassem essas propostas e elaborassem sobre elas. Essas não são propostas que já estão prontas em si. Talvez elas precisem de um trabalho em conjunto, talvez de um comitê, para que a gente possa tentar elaborar. Mas eu queria trazer hoje para vocês alguma coisa de concreto que a gente pudesse dar para a população no médio prazo. Obrigado. Nós passamos agora para essa parte de mudança de paradigma, mudança da sociedade,
valores humanos, quebra de tabus, estigmatização, identidade cultural, convivência solidária, compaixão e autocompaixão, né? Tudo isso no sentido de modificar os fatores que levassem ao suicídio, como seria uma sociedade ideal. Agora, numa visão religiosa, né? Como poderia ser, Pastor Christopher? Nós temos na nossa igreja um espaço que é chamado de Celebrando a Restauração, que tem 12 passos de como desenvolver isso. Entre eles é um inventário pessoal das suas fraquezas e áreas vulneráveis da vida, reconhecer diante de você, de pessoas próximas e de Deus, que você é impotente, incapaz de salvar a si mesmo, e outras direções espirituais e práticas do grupo em que um ajuda o outro. Então tem o encontrão, em que tem uma prévia de uma palestra, e depois se separa em grupos afins, gente que tem compulsão de sexo, de vício, de bebida, drogas, de jogo, e quem também tem tendências suicidas. Então nesse espaço a pessoa, ela vomita tudo o que ela sente, tudo o que ela é, sem nenhum tipo de leitura de julgamento, de crítica, ou dizendo, poxa, você está aqui nesse espaço religioso e não entendeu nada, como é que você consegue pensar isso ou desejar isso? Ninguém tem esse tipo de olhar. E a gente tem tido um alcance interessante, porque geralmente são muitos homens que têm participado desse grupo, mulheres nem tanto, mas homens muito mais, porque também tem um fator sociológico nisso, cultural. Os homens estão com um grande número de desempregados, e a igreja a qual eu trabalho é uma igreja de padrão classe AA de São Paulo, é em Alphaville. Então, gente com muito recurso e posição elevada na sociedade, perdeu o emprego, se enfiou em dívidas, a esposa hoje ganha mais do que o cara, ele se vê como alguém frustrado e tal. Então, esse grupo tem acolhido muita gente do público masculino. E a gente tem tido um resultado interessante nisso, de homens se recuperando e se restaurando nas suas questões, porque a gente trabalha com tripé, né? Que o ser humano ele é físico, espiritual e emocional, e a nossa igreja atua na totalidade da vida humana nessas 3 áreas. Então, o nosso discurso não é para a alma, esse é um padrão da nossa igreja, o nosso discurso é para o homem como um todo. E nem sempre a gente busca tirar alguém do inferno, a gente quer tirar o inferno de dentro da pessoa. E é esse caminho que a gente trilha na nossa comunidade. O que a gente tem enfatizado lá é que, independente da sua posição religiosa, se você é budista, cristão, ou qualquer de outra expressão, isso não te deixa imune às dores e os dilemas da existência humana. A contingência da vida ela é real. A gente não sabe o que nos espera na próxima curva. A gente é pego de surpresa, e como a gente não tem estrutura para essas surpresas que são tão pesadas e avassaladoras da vida, a gente cai. É a ideia do Salmo 103. A nossa estrutura é pó e a gente não aguenta a pressão da vida. E aí a gente então trata nessa perspectiva de que o cristão ele sofre, ele geme, ele chora, porque a gente olha para uma perspectiva de um Deus na cruz, de um Deus fraco, impotente, que morreu. E a gente leva isso para a relação humana, de que se você também é fraco, impotente, Deus sabe como você é, Deus sabe o que você sente, porque Ele também já se sentiu assim um dia. E isso tem ajudado as pessoas a se verem ou se perceberem com outro olhar de espiritualidade, que as tem ajudado na sua caminhada. Uma coisa que a gente enfatiza também é que se a pessoa tem um problema emocional, mental, que é depressão,
síndrome do pânico, essa coisa que a gente começa a sentir uma angústia, a gente não sabe de onde vem. Nem sempre isso é uma questão espiritual. E na linguagem cristã, para quem que está aqui não é cristão, cristão gosta muito de usar essas questões de diabo, né? A gente tem uma fantasia muito grande para saber como é que é o inferno, mas pessimamente uma construção mental para imaginar o que é o céu. A gente acha o céu chato, mas o inferno a gente consegue pintar uma coisa muito doida, né? Porque a mentalidade cristã foi construída dessa forma. Então a gente nem sempre, ou quase sempre, a gente trata a questão como diabo. Porque eu já vi muito demônio sair com injeção, com remédio, com algum antibiótico, e as pessoas voltarem ao seu estado normal. Então, eu acho que a gente precisa quebrar esse tabu. E entender, e aí o que eu falo bastante, onde eu passo nas comunidades cristãs e na minha própria comunidade, é entender, a partir do texto sagrado, que é a plataforma de onde partimos e pisamos, né, o texto sagrado que é a Bíblia, a gente vai olhar ali personagens que não seriam aceitos na nossa cultura da ditadura da felicidade, do forte e do bom, né? Moisés pediu para Deus tirar a vida dele, porque entrou em estado grande de angústia e falou: Deus, é melhor eu morrer do que eu viver. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento e disse: maldito foi o homem que disse para o meu pai: você tem um homem, é um menino, e ele nasceu. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, né? Outro personagem bíblico, Elias, que entrou numa caverna e pediu para Deus matá-lo, porque ele não encontrava mais existência. E o texto lá de 1 Reis 19 vai dizer que Elias escrevendo: eu não sou melhor do que os meus pais, os meus familiares e os meus antepassados. Quando ele entrou nessa ditadura da comparação, dizendo: olha, tem gente muito melhor do que eu não consigo chegar nesse nível, eu não consigo ser tão bom, excelente como eles foram, a minha vida não tem existência, é melhor se eu me matar, eu vou me esconder aqui até eu morrer, né? Então a gente tem diversos personagens na fé cristã que perderam a esperança, entraram, e aqui eu vou cometer esse anacronismo, porque na época não existia essa terminologia, que é depressão, que é um termo contemporâneo, mas usando isso, né, para entendê-los um pouco melhor, entraram em depressão, em angústia, em desespero, e falaram: é melhor morrer, minha vida não tem sentido. E se a Bíblia registra estas coisas, e Deus amou, abençoou e usou todas essas pessoas, porque Deus não pode amar, usar e pegar a história de dor, de angústia das pessoas de hoje, e apesar dos pesares, de tantos remédios e drogas que essas pessoas tomam para continuar a se manter em pé, a existir, a levantar segunda-feira para trabalhar, porque elas não podem ser referências para nós de exemplos, de querer continuar a insistir na vida, como Deus fez com todas essas pessoas ao longo da história. Então, o que a gente trabalha nesse grupo também, de Celebrando a Restauração, é que o que fizeram com a sua história de vida não determina o que você é. A gente não acredita que o ser humano é fator do seu ambiente, porque a gente acredita que ele pode se tornar um protagonista da sua história e redigir o filme da sua vida. A gente acredita que o ser humano pode mudar a sua história. Então, por mais que você tenha nascido num ambiente destrutivo, e eu tenho inúmeros casos disso, de um menino que viu o pai enfiar uma faca na barriga da mãe grávida do seu irmão, e depois levar esse rapaz para uma roda de fogo, e ele tinha apenas 9 anos, e ficar bebendo com todo mundo, e depois cometer suicídio. E esse rapaz hoje está bem estruturado, é advogado, porque ele não se permitiu ser vítima da sua história. Ele disse: falaram ou tentaram fazer isso comigo, mas eu vou mudar esse rumo. Eu vou pegar isso como um fator para trabalhar na minha nova construção como identidade. Então a gente trabalha muito com isso. A gente também trabalha com a ideia do passado, né? Os nossos antepassados. É a ideia de ficar em paz com a nossa história. Ou seja, olhar para trás
e ficar em paz. E não se vitimizar com aquilo. E dizer, caramba, olha o que fizeram comigo, aquela velha história do desenho, né? Ó céus, ó vida, ó terra. Tadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. A gente tenta quebrar essa cultura da vitimização. Ou como dizem os jovens, né? Ao qual também faço parte, a cultura do mimimi. Eu acho, monge, que um desses fatores que a gente não consegue lidar com os sofrimentos que os nossos pais, avós, há 40, 50 anos atrás, conseguiam lidar com tamanha força, está no remédio, por exemplo. O metiolate hoje não arde mais. E a gente criou uma cultura de mimimi. Né? O antibiótico, o remédio, não pode arder mais. Né? Então, a gente lida muito com isso. Né? Fique em paz com o seu passado. O seu passado não determina o seu presente. E ele não afeta o seu futuro, porque o seu futuro é intocável. O seu futuro não está definido. Você pode fazer, a partir do seu presente, uma nova construção para olhar para o seu futuro e dizer, o meu passado me ajudou a me tornar um homem melhor, uma mulher melhor, um pai de família melhor, emocionalmente equilibrado, estruturado, partindo desse tripé que a fé, a religião, ela me ajudou a ser alguém emocionalmente, fisicamente, espiritualmente organizado. Meu mundo interior está em paz. E assim a gente tem tocado a vida e a gente tem conseguido trazer pessoas dentro dessa perspectiva e visto vários e vários testemunhos de superação de suas histórias doloridas. Obrigado, pastor. Monge Hernan, sua contribuição. Eu quero dizer que o governo muito faz se não nos atrapalha. As religiões também. Qual é o papel social da religião? Para que serve uma religião? Não é? Eu gostaria de mencionar aqui o belíssimo trabalho do padre Paulo Parisi, ali no Bexiga, ali na... Como se chama? Ali na Sé, não é? Não é na Sé? Missão Paz. Missão Paz. Belíssimo trabalho do padre Paulo Parisi. E outro dia, com ele conversando, ele acolhe os imigrantes, né, de todos os países que acabam vindo para o Brasil, e alguém do Ministério Público foi lá dizer que ele estava ilegalmente auxiliando as pessoas, fazendo intermediação, né, para que pessoas pudessem encontrar trabalho aqui no Brasil. Né? E o padre Paulo foi absolutamente contundente na sua fala. Ele virou para a pessoa e falou assim, olha, na hora que o Estado fizer o seu trabalho, eu paro de fazer o meu. Não é? Porque o Estado consegue ser incompetente até para ser incompetente. Ele consegue ser um péssimo incompetente. Né? Então, quando nós olhamos no longo prazo, o que é que nós temos que ver? Nós temos que ver quais valores, quais códigos, qual é a moral, quais são os meios através dos quais nós vamos construir uma sociedade que possa dar sentido à vida de cada pessoa. A pessoa que decide ser músico e possa ser músico. Sem o pai e a mãe entortar o nariz e falar assim, nossa, você vai morrer de fome. Porque a sociedade não permite que o dom de cada um de nós, o nosso talento, seja desenvolvido para uma melhor evolução social e minha. Ao contrário, as decisões que eu tomo individualmente, elas não levam em conta o impacto social. A gente está alcançando um nível de egoísmo na nossa sociedade que nós não conseguimos mais nos preocupar com o outro. A gente olha o outro, olha o sofrer do outro e diz assim, nossa, ainda bem
que não é comigo, ainda bem que não é com a minha família. Gente, na psicologia isso chama psicose. A gente está perdendo a empatia com o sofrer do outro. E a gente não pode fazer isso, porque uma sociedade, ela não se dá numa relação de troca econômica. A troca que nós temos é uma troca humana, é de amor. Está todo mundo junto. Alguém aqui não vai morrer? Levanta a mão, faz favor, e me ensina como. Porque assim, todo mundo aqui vai morrer. A vida vai passar para todo mundo e a gente vai deixar o quê para aqueles que vierem depois da gente? Que tipo de sociedade? Que tipo de preceito? Que tipo de valor? Então, nós precisamos sair daqui não simplesmente com reflexões. A gente tem que sair daqui com um manifesto que possa ser levado para as autoridades, para os governos, para os legisladores. Porque é impossível que em época de campanha eleitoral os nossos políticos não falem de suicídio, não falem de bem-estar social. Não é possível que eles continuem mentindo para a gente na nossa cara. Eu me sinto usurpado, eu me sinto um idiota assistindo ao programa eleitoral, porque está todo mundo mentindo para mim. Eu queria que alguém simplesmente falasse um pouco de verdade. Que fizesse a minha vida ser mais fácil, de clérigo. Porque, gente, não é fácil a gente estar sentado aqui, olhando as pessoas perdidas, sem esperança, sem fé, sem futuro, sem objetivo. Cara, a gente sofre um monte com isso. É muito ruim, porque nós fizemos votos de vida. Nós decidimos dedicar as nossas vidas para um mundo melhor. E quando nós nos vemos incapazes de fazer isso, é uma sensação muito ruim. Então a gente tem que trabalhar junto. Juntos nós somos mais fortes. Separados, divididos por religiões, por classes, por gêneros, por cores, a gente só vai perder. Então, o que eu queria dizer para vocês é assim: o papel social da religião é tornar o insuportável suportável. Nos grandes dilemas da vida, quando a ciência para de explicar, a gente tem que entrar e tem que dar sentido para as coisas. A gente tem que parar de falar bobagem. A gente tem que parar de brigar, a gente tem que dar as mãos e mostrar que nós todos estamos reunidos em um único sentido. Independente da nossa crença ter Deus ou não ter Deus, da nossa crença ser assim ou ser assado, tem espaço para todo mundo. Mas o que está faltando hoje é uma noção de bem-estar, de objetivo social. Eu quero terminar dizendo o seguinte: o paradigma de bem-estar social, ele não pode ser ideológico ou partidário. Ele tem que ser o bem-estar da nossa sociedade. A gente tem que pegar aquele trabalho que a Rede Globo fez, de entrevistar as pessoas e falar assim: qual é o Brasil que você quer? Tem que compilar aquilo e transformar aquilo num plano de longo prazo. Aquilo tem que ter alguma utilidade. A gente sabe que esses planos ideológicos e partidários, muito antes de atender os interesses da população, tem que atender os seus próprios interesses. E a gente já viu onde isso terminou. Olha só o que aconteceu. Então, não dá mais para a gente ter disruptura de governos. Ou seja, um acredita que é assim, aí entra o outro que acredita no contrário, joga todo o dinheiro fora, joga todo o investimento fora e começa de novo. Aí perde a eleição no ano seguinte, joga todo o dinheiro fora, porque entra um outro que tem uma outra visão de mundo, tem uma outra ideologia, tem uma outra coisa. E a gente fica sem hospital, a gente fica sem escola, a gente fica sem um plano de vida. A gente tem que mudar isso. E isso não se muda só com o voto. Nós precisamos de um manifesto. Nós precisamos de um documento
A gente não pode sair daqui só refletindo. A gente não pode sair daqui queixoso. Porque cada um de nós tem o poder de mudar esse panorama que a gente recebeu. Por fim, a gente tem que ter compaixão. A gente tem que ter amor. A gente tem que olhar o que o Buda disse e colocar isso em prática, socialmente. A gente tem que ser cristão nas nossas ações. Eu vou terminar só contando uma história para vocês. Há alguns anos, eu fui levar um amigo que queria muito conhecer o sheik da mesquita de São Bernardo. E esse amigo já tinha visto o sheik na televisão, queria conhecer o sheik, sabia que eu era amigo do sheik. Falou, Hernão, vai lá, fala para ele me receber. E liguei para o sheik sempre gentilíssimo, o sheik Jihad. O sheik falou, não, vem aqui na sexta-feira é a nossa oração mais importante, traz o seu amigo que eu vou me apresentar a ele. Eu fui lá com o meu amigo, falei, olha, o sheik é um cara muito bacana, mas assim, tome cuidado para não ofendê-lo com alguma coisa, então assim, ouça mais, fala menos, né? Eles se cumprimentam, meu amigo sheik, mas que prazer conhecê-lo, né? Eu vi o senhor na televisão e tudo mais. E o sheik vira, olha, o prazer é meu, seja bem-vindo à mesquita de São Bernardo, né? Qual a sua religião? Meu amigo vira e fala assim, olha, eu sou católico não praticante. O sheik olhou e virou e falou assim, não, isso não é possível. Você consegue ser honesto não praticante? E a partir daquele momento, o encontro foi muito estranho. Porque meu amigo não deu uma dentro. Gente, não tem como ser honesto não praticante. A honestidade, ela não está no campo da ética. Ela está na praxis. O catolicismo é a prática crística. O budismo é a prática do Buda. Eu preciso fazer com que a minha sociedade represente para cada um de nós, sejamos muçulmanos, cristãos, budistas, qualquer que seja a nossa religião, a nossa sociedade precisa ter essa prática. E somente assim nós vamos ser felizes. Muito obrigado. Muito obrigado aos nossos oradores. Agora nós vamos entrar numa atividade que nós não sabemos o que vai dar. Nós vamos chamar os palestrantes anteriores, esses oradores. Vamos pedir que vocês também permaneçam aqui. Quero chamar o Padre Bison, a professora Yakemi, para conduzir esta parte onde nós vamos tentar juntar as propostas, as ideias, ver se o diálogo entre saúde e espiritualidade pode levar a soluções mais concretas, né?